Você que opera cripto, forex ou qualquer tipo de mercado futuro não pode perder esse vídeo. Nesse vídeo nós faremos sobre o cenário global. E aqui eu vou trazer uma série de indicadores macroeconômicos mostrando o que está por vir e como você pode se preparar para você aproveitar as oportunidades que virão. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Júlio Egito, quem vos fala, trader desde 2017. Hoje nós falaremos um pouco sobre o cenário global no geral e também vamos responder algumas perguntas e explicar o que está acontecendo no Brasil para que nós tenhamos uma desvalorização tão abrupta do real e uma valorização expressiva do dólar, obviamente, né? E nós vamos explicar quais os possíveis alvos e quando isso pode parar, segundo alguns indicadores que nós temos aqui macroeconômicos, obviamente. Nós fazemos aqui análises bem fundamentadas usando o gráfico e conceitos macroeconômicos. E vale até ressaltar que esse é o tipo de trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo, ressaltando a importância de você não somente saber ler o gráfico para ter os melhores pontos de entrada, mas também saber o que de fato está movimentando o mercado para cima ou para baixo. Isso vai te dar uma visão muito mais robusta, uma visão real do que realmente está acontecendo, e isso se tornará um facilitador na sua tomada de decisão. Então vamos lá, pessoal, vamos de fato ao que interessa. Galera, eu preparei esse material, né, que vocês vão ver agora. Foi um pequeno slide, mas eu preparei ele já tem uns 15 dias e vou apresentar agora para vocês. Esse gráfico que vocês estão vendo, esse é o meu template operacional, ele não tem nada a ver com o assunto e eu vou começar aqui respondendo a pergunta mais comum nos últimos dias. O que é que está acontecendo com o real e se temos algum possível alvo para o dólar aqui no Brasil. Para a gente começar a contextualizar a coisa, nós temos que entender o seguinte: nós estamos numa crise fiscal e de crédito. Por quê? Nós temos um governo que está gastando mais do que arrecada e o mercado não gosta de governos que gastam à torto e direito, assim como a grande maioria, se não todos os governos socialistas, eles gastam até acabar o dinheiro. E o mercado está sinalizando para o Brasil: olha, para você acabou o dinheiro. Ou você começa a cortar, ou eu vou começar a te emprestar mais caro. Eu não quero te emprestar nessa taxa. Como assim? Prestem atenção. Aqui está o título de 2 anos no Brasil. Vou colocar aqui na tela, vocês vão entender. É importante que vocês entendam que essa aqui não é a Selic, tá? Isso aqui é o que o mercado marca pré-fixado. E o mercado está marcando no título aqui de 2 anos. Semana passada ele chegou a bater 16, tá? Só para vocês terem ideia. E a Selic, ela está em 12,25. E o mercado está marcando aqui já 16, para vocês terem uma ideia de como está a coisa. Semana passada, na preparação do vídeo, isso aqui ele estava em 13, na verdade, 13, 13,5, 14, e agora já estamos já em 16. Então, o mercado está marcando para cima. E o que ele está dizendo com isso? Olha, se você não cortar os gastos, eu vou continuar empurrando. O mercado não quer emprestar a 12,25, a 13. Não, o mercado empresta, mas empresta a 16. E qual que é o problema de tudo isso? O pacote de gastos apresentado pelo governo, na verdade, ele estressou mais a curva. Os caras, assim que tiveram acesso ao pacote, foi onde deu o start para começar. Porque o que eles colocaram lá para o mercado foi uma brincadeira de criança. Então, obviamente, o mercado não gostou. E aí vocês estão vendo a precificação na taxa de juros. Porque a taxa de juros é um indicador básico para a gente poder entender todo esse contexto. Por isso que eu estou falando aqui primeiro da taxa de juros. E por que o mercado tem marcado esses juros tão para cima? Pessoal, o mercado está forçando o governo a simplesmente quebrar ou cortar gasto. E é nesse momento que o câmbio vai estabilizar. Quando o mercado identificar, pronto, é aqui, a taxa é essa, daqui ele não passa. Se subir mais, ele quebra. Porque, presta atenção, o governo ele tem que se financiar. Eu vou te dar um exemplo. Você pega lá o secretário do Tesouro e ele olha lá o caixa e ele fala: olha, temos 3 a 5 meses aqui de liquidez para poder pagar a Bolsa Família, pagar os gastos do governo, né? E o governo vai pagando. E quando você olha, você precisa de entrada do caixa. Então, o que os caras fazem? Eles vão lá, colocam o título para poder, né, no leilão. E aí, só que se você colocar
os títulos nessa taxa, fica impossível. Com o tamanho da nossa dívida hoje, é impossível fazer uma rolagem nessa taxa sem ter uma quebradeira. Então a chance do governo dar um default é muito grande. Para quem não sabe, default é o famoso calote. Então, se o governo marca título a 16 aqui por cento, como vocês estão vendo, o governo simplesmente está mostrando para o mercado que ele está assinando o próprio default, a própria falência. E o mercado fala, agora eu não te empresto. Entendeu? Então, por isso que está uma situação bem complicada. O governo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que cortar esse gasto. Não vai ter como dar esse all-in. Bom, eu acredito que o governo não vai fazer isso, né? Porque estamos chegando num momento crítico. E nem possível fazer a rolagem da dívida nessa taxa que está marcando o pré-fixado. Tá? E vocês vão falar, pô, mas a Selic é 12,25. A maioria do financiamento do governo, pessoal, ele até se financia em Selic, mas o dinheiro mais pesado mesmo, ele não é exatamente da Selic, do Banco Central. O grosso, né, do dinheiro que o governo lança, dos títulos, né, são os títulos pré-fixados e o IPCA mais juros, né? Então é aí que está a grana pesada. E se o governo lança nessa taxa, ele não tem condição de rolar a dívida. E o mercado, obviamente, o cara vai fazer uma conta, quem empresta, quem é o credor, e ele vai ver que não dá para poder financiar o governo nessa taxa, que a chance dele tomar um calote é maior. Vou te dar um exemplo. Quantos anos a Argentina tinha lá taxas a 40%, a Venezuela não sei nem quanto, e o pessoal empresta? Não, porque o calote é certo. O Brasil, propriamente dito, nesse caso, e ele ia começar a entrar nesses caminhos de não pagar. E se você não pagar, você não consegue se financiar. Então você vai ter que começar a cortar Bolsa Família, que já vai ter, o governo vai ter que cortar de algum lado. Vai ter que cortar pagamento de pensão, vai ter que uma série de coisas. Então isso vai acarretar uma porrada de problemas se o governo não agir o quanto antes. Então, pessoal, para poder deixar bem claro e definir esse papo aqui da questão do Brasil, o mercado está dizendo aqui para o governo brasileiro, ele não parou de emprestar ainda, mas ele está dizendo, para você o dinheiro está secando, ou você corta ou você vai quebrar. Essa é a intenção do mercado. Você fazendo a leitura do cenário não tem outra, tá? Porque quando a gente vem aqui, né? Deixa eu colocar aqui agora o gráfico do dólar, aqui o dólar frente ao real, né? A gente consegue perceber que estamos, obviamente, em topo histórico. Tentar vender aqui por qualquer padrão gráfico, eu acho uma loucura se você não entender o que está acontecendo. Então, eu acredito que o teto, quando o câmbio vai estabilizar, é quando o mercado achar o teto da curva de juros. E quando isso vai acontecer? Quando o governo chegar no ponto máximo onde está para esticar, que já está chegando nesse ponto, na minha opinião, e começar a cortar os gastos que o mercado está pedindo. Se não fizer isso, pode ter certeza que teremos problemas gravíssimos logo mais, num futuro muito breve. Não é coisa muito lá para frente, né? Então, a situação do Brasil, pessoal, para mim é essa, tá? Se tiver alguma dúvida, você pode mandar aí no comentário desse vídeo ou até mesmo entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca ideia lá sobre tudo que está acontecendo nos cenários dos mercados, tanto no mercado de Forex quanto no mercado futuro, né, o mercado de cripto. Qualquer dúvida que você tiver, que você quiser interagir lá, você tem essa liberdade para estar conversando com outros traders também e gerando até assunto para novos vídeos, conteúdo de valor aqui no canal, beleza? Então, pessoal, agora nós vamos falar aqui sobre o cenário global. Você que opera cripto, forex, os pares de moeda, ouro, mercado americano, fica atento nesses indicadores que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que eles são muito, muito, muito importantes. Nós estamos num momento do ciclo econômico que requer muita atenção, e quem estiver preparado, obviamente, vai pegar boas oportunidades. Oportunidades que eu falo é de fazer muita grana, não é uma entradinha, não. Estou falando da oportunidade de você fazer grana pesada. Você que já tem um certo tempo de mercado, está se preparando para alguns eventos, então o momento pode estar chegando. Então, preste bem atenção nesses indicadores macroeconômicos que eu vou estar mostrando para vocês, o que eles estão sinalizando. E se você depois quiser esse PDF, vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui, só você entrar, esse PDF vai estar lá, beleza? Pessoal, existem medidas, né, de euforia ou de pânico no mercado, que eu já ensinei isso para vocês em Wyckoff, que a gente consegue observar, né? O mercado ele tende a ter liquidez
em momentos para dissolve, em momentos de euforia, onde os traders estão felizes, alegres, comprando, o mercado só sobe, extrema euforia. E também nós temos um momento de pânico, né? Aquela depressão, onde tudo só cai e o cara que comprou fica segurando ou vai no preço médio, daqui a pouco ele não aguenta e começa a soltar, a liquidez no fundo do mercado começa a aumentar e aí o institucional começa a entrar, né? Então a gente sabe que esse tipo de movimentação de varejo e institucional é bem contrária, são pontas contrárias. E aqui esse indicador é o indicador de caos, opções de compra, tá? E para quem não sabe o que são opções, por exemplo, quando você compra uma call, né, você simplesmente acredita que aquele ativo ele vai subir. Digamos que você compre uma call aqui de Petrobras, do próprio S&P, do próprio Nasdaq, né? Você acredita na alta, então você vai lá e pode comprar as opções. E nesse caso aqui você tem a média móvel de 50 períodos, mostrando aqui, ó, no gráfico diário, uma extrema euforia, tá? E isso aqui é muito mais clássico em finais de movimento do que início de movimento, ainda mais se tratando de como o cenário global está. E após eu mostrar também os outros indicadores para vocês. Então aí você já consegue ver a euforia e o otimismo do mercado. E é nesses momentos que a extrema liquidez é criada, beleza? Aqui, em segundo, nós temos os fundos ETFs de single stocks. O que são esses fundos? São fundos que trabalham somente com uma ação. Por exemplo, digamos que você queira comprar somente NVIDIA e você não tem dinheiro suficiente. O que esse fundo faz? Você compra uma cota desse fundo e esse fundo já tem a estratégia, já tem o trade, tudo pronto para comprar a NVIDIA para você e alavancar em 3, 4, 5, 6 vezes. Tá? Depende da estratégia que o fundo usa. Ou seja, você compra apenas uma ação e super se alavanca nela. Esses fundos fazem esse tipo de trabalho. E olha como que está a euforia extrema nesse tipo de fundo, tá? Então, isso aqui você começa a ver que existe uma super mega alavancagem nos ativos, tá? Nas ações. Então, aqui os caras estão muito, muito, muito alavancados. São nesses momentos, na verdade, que muita gente se machuca, tá? Então, que a gente já está com um otimismo extremo no mercado. Só por esses dois indicadores aqui, você já consegue perceber que o mercado está muito, muito, muito eufórico. Olha esse aqui, que interessante. Esse aqui eu vou explicar para vocês com um pouco mais de detalhe, para vocês perceberem como que o dinheiro esperto age. Aqui, ó, no primeiro gráfico, nós temos o S&P 500, né? Então aqui foi a crise de 2008, né? O fundão pegou liquidez e fez essa alta toda. E aqui claramente ele está devendo uma correção. Não estou falando que vai ser agora. Ele está devendo uma correção, está nítido, claro, óbvio e evidente. Tem um maluco. Qualquer um que iniciou no mercado há pouco tempo entende que esse preço pode, né, fazer uma correção a qualquer momento. Ele está devendo uma correção nessa perna aqui. E aqui em azul são os small traders, né? Que são os traders de varejo. Então perceba como eles estão posicionados na compra. E estão cada vez mais compradores e otimistas. Já os Reds são os players institucionais, eles estão desmontando suas posições compradas e entrando nas posições vendidas. Ah, mas como que eles estão em posições vendidas? Aqui estão desmontando suas posições, né? Aí o preço não cai, galera. Esses caras não vendem na agressividade. Quem é do nosso curso já sabe como funciona aí a questão dos HFTs. A oferta é colocada de maneira branda e o cara vai agredindo e tomando. E cada vez que vai subindo o preço, ele vai vendendo mais caro. É assim que esses players institucionais saem da posição deles. Eles não saem agredindo o mercado à torto e direito. A não ser que tenha um motivo muito específico, uma notícia de muita urgência, algo fora do comum. Mas na normalidade, ele vai agindo na passividade. Então, enquanto o comprador vai agredindo aqui cada vez, comprando mais caro, ele vai soltando a posição e o preço subindo. Isso aí a gente ensina com muita clareza no nosso treinamento. Então, isso é um princípio básico que você também tem que entender para você se ligar nas movimentações. Então, aqui nesse gráfico você consegue ver que
os traders estão mega comprados aqui, os traders de varejo, nessa posição aqui, ó, nessa região do S&P, como vocês estão vendo aqui. E os players institucionais estão diminuindo a sua posição. Então, é aquilo, né? Alguém vai pagar essa conta. E adivinha quem? Então, esse aqui é mais um indicador que mostra para nós possíveis alertas, né? Vocês já estão vendo o dinheiro esperto se posicionando aqui. Vamos para o próximo. Esse aqui, pessoal, o Ladder Indicator. Esse indicador, ele mostra para nós aqui que cada linha dessa foi uma recessão. Desde 60, esse indicador não errou uma sequer vez, tá? E o que esse indicador, como ele funciona? Quando ou ele aponta para baixo, quando todas as vezes que ele antecipou ou foi junto com a recessão. Ou seja, em alguns momentos ele antecipou aqui a recessão. Quando ele vira para baixo, ó, você percebe que ele virou recessão. Começou a virar recessão. Virou recessão. Virou recessão. Todos aqui. E no último aqui, ó, tá viradinho para baixo novamente. Ou seja, estamos muito próximo de uma recessão. E uma recessão, pessoal, tudo, absolutamente, o mercado tende a despencar. Até mesmo o próprio ouro, tá? O ouro pode, obviamente, na minha opinião, o ouro vai cair muito menos que os outros ativos de risco. Por exemplo, o Bitcoin, o Nasdaq, etc. Então, eu acredito que o ouro pode ter uma queda muito, muito mais branda, obviamente até pelo seu valor, né? Porém, o problema do ouro seria o carrego, porque o ouro a gente sabe que ele tem o carrego. E se a gente entrar numa crise de liquidez, numa crise de crédito, que é o que eu acredito que pode ser o gatilho dessa recessão, eu acredito que não vai ter dinheiro para o ouro, né? Porque vai faltar dinheiro na praça. Se a gente entrar nessa crise de liquidez mesmo, numa crise de crédito, se existir mesmo de fato essa bolha, possivelmente. E mais para frente eu vou fazer um vídeo explicando o que seria isso, tá, pessoal? Com muito mais detalhes. Não dá para entrar nesse assunto porque tem que preparar uma aula, que nem eu preparei essa aqui para poder estar vindo falar isso para vocês. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg e eu tentei simplificar isso de uma maneira bem simplista, digamos assim, para que a informação seja passada com clareza. Então, o Ladder Indicator nunca errou uma recessão e ele está apontando para baixo novamente. Galera, esse gráfico aqui é o seguinte, basicamente ele representa, esse gráfico em resumo, ele traz para nós aqui a taxa de inadimplência das hipotecas nos Estados Unidos, algum tipo de atraso nas hipotecas, tá? E aqui você percebe o seguinte, tá? Aqui, ó, nós tivemos o ápice, né, que foi aqui 10%, né, que nós chegamos 10 a 11% na crise de 2008, que foi a crise do subprime. E agora, nesse exato momento, estamos visitando aqui este ponto onde ocorreu a última crise, tirando o coronavírus, né, que foi o subprime, onde sacudiu o mundo, né? Então, pessoal, estamos diante de possíveis eventos e são nesses momentos que o dinheiro troca de mão e eu vejo como possíveis oportunidades. Para ser sincero, esse é um momento que eu espero já tem um bom tempo, esse tipo de oportunidade que eu quero dizer, tá? Então, um conselho que eu tenho para dar para quem tem carteira montada, para quem está com dinheiro no mercado diminua suas posições, tá? Não vai nessa euforia, igual, por exemplo, o Bitcoin. A galera tá mega eufórica com o Bitcoin agora. Cara, se comprar os Bitcoins 100 mil, na minha opinião, como trader, é loucura. Por quê? Vou te dar um exemplo. Não que o Bitcoin é ruim, tá? Bitcoin, pra mim, tem tudo pra se tornar o que especulam que ele possa ser, na verdade, né? Então, porém, é o seguinte, uma analogia que eu vi até o Faca fazendo, foi uma analogia muito interessante da banana. A banana, ela não é ruim, né? Mas você pagar $1.000 numa penca de banana, isso não faz a banana ser ruim, mas não vale pagar $1.000. É como eu vejo o Bitcoin hoje. O Bitcoin, não acho ele ruim, mas ele tá mega, mega, mega alavancado. Assim como diversos outros ativos de risco. O Bitcoin é um ativo especulativo, porque para mim você não chega aí, por exemplo, o Bitcoin, apesar de ter alguns lugares que estão aceitando e tal, mas ainda assim não é
a realidade, não estou falando mal do Bitcoin aqui, tá, pessoal? Que pregam, tem muito caminho para isso percorrer ainda, e se tudo isso se concretizar, ele tem tudo para ser realmente essa moeda que o mercado está especulando. Só que nesse nível de preço, eu como trader, não dá para eu entrar, não dá. Agora, se acontecer esse crash que nós estamos esperando e com base nesses indicadores macroeconômicos que eu mostrei para vocês, nós vamos ter a oportunidade de entrar em todos esses ativos. Então, por que a gente precisa de ter caixa? A gente precisa de ter dinheiro em mãos. Porque se a gente tiver um evento de crédito, eu vou te dar um exemplo. Que você tiver com, sei lá, você tem uma grana num banco, sei lá, você tem 500 mil, 1 milhão, 100 mil, que seja. E por algum motivo que seja, num evento de crédito, tá? Numa crise que a gente possa entrar numa crise global, você não conseguir tirar esse dinheiro, o cara que tiver 10 mil em mãos, ele vai ter muito mais dinheiro que você que tem 100, que tem 200, porque ele vai conseguir comprar e você não vai. E aí, quando você conseguir comprar, o bonde já foi. E até resolver. Então, assim, na minha opinião, vai sair na frente quem tiver o dinheiro em mãos. Então, acho que vale a pena a gente ser cauteloso por esse momento, né? Se proteger e ter o caixa. O caixa é fundamental. Se vocês verem aí, o Warren Buffett está bem líquido no mercado, já tem alguns meses, diminuiu bastante suas posições. E, obviamente, quando já expliquei isso para vocês várias vezes, um institucional ele não sai da posição de uma vez, ele não consegue fazer isso. Ele vai saindo aos poucos, ele vai manobrando. É aquela analogia do navio. Um navio, para manobrar, ele precisa de um tempo e de certas manobras. Uma lancha, você dá um cavalo de pau. Então, ele já está manobrando o navio dele, está vendo coisas à frente, e esses indicadores, obviamente, não estão passando despercebidos. O problema é que o mercado, a sardinhada, fica cega com momentos de euforia, e a mídia coloca a bolsa ali no stand, né, na primeira prateleira, e começa a falar muito de um assunto, de outro, bolsa, Bitcoin, vai, e aí você entra naquela euforia, porque você tem aquele sentimento, porra, eu não entrei, não participei, você vai lá e compra o troço no topo, dá liquidez para alguém, e daqui a pouco o negócio começa a cair. É assim que sempre ocorreu, e é assim que até o presente momento que está acontecendo. O futuro a Deus pertence, né? Mas eu agiria dessa forma. Então, pessoal, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, e um último recado nós estamos planejando em voltar com a nossa sala ao vivo de análise ali para traders, tanto de mercado futuro quanto no mercado Forex, a partir de janeiro. E se você tiver interesse, mais uma vez, entra no grupo do WhatsApp, que o link vai estar aqui embaixo, e ali dentro a gente vai passar mais informações de quando e como vai funcionar e quando nós vamos retornar às atividades ali com a sala ao vivo, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e valeu!